eu deixado a outra. E aquela palavra começou falando ao meu coração. Aleluia. De tal forma, de tal maneira, que quando a jovem viu o meu interesse nas coisas de Deus, ela disse: o nosso namoro acabou. Mas eu creio que foi o plano de Deus. Foi a forma de eu conhecer a palavra de Deus. E aquela irmã, sempre que me encontrava, ela continuava sempre a evangelizar, até ao dia em que eu pude ir ao culto, ouvir a palavra de Deus, aceitei Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. Cheguei a casa e contei à minha mãe. E minha mãe, meu pai estava na província, tinha lá ido fazer uns trabalhos no campo, que era necessário, e nós estávamos com a minha mãe, éramos 4 filhos, estávamos sozinhos com a minha mãe. Minha mãe: filho, vê lá onde é que tu te metes, vê lá o que é que tu fostes fazer. E eu não sabia dizer muito. Eu disse: mãe, vá comigo ouvir. E ela foi no domingo seguinte e ela aceitou Jesus também. Glória a Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, passado algum tempo, passado uns tempos, uns anos, eu conheci uma jovem. E alguém profetizou naquele dia e disse para mim: olha, uma jovem boa para a tua futura esposa. E essa mesma pessoa foi ter com ela e disse: olha, um jovem bom para teu futuro marido. E ambos, a nossa resposta foi: não gosto dela, e ela: não gosto dele. Mas Deus tinha um plano. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. É verdade, se o Senhor não edificar a casa, e o Senhor estava a querer edificar uma casa, Glória estava a querer edificar uma família, Aleluia. e durante 6 meses nós orámos a Deus. Eu muitas vezes tenho contado este testemunho aos jovens das igrejas por onde tenho passado, e a resposta de alguns é: 6 meses a orar? Pastor, isso é muito tempo. 6 meses a orar, isso é muito tempo. Mas eu creio que foi o tempo certo e ideal para Deus dirigir a nossa vida. Glória a Deus. Ao fim de 6 meses, nós estávamos a começar a namorar e a preparar para o casamento. Oh, glória. Porque os meus sogros, ela era crente, o marido não era. Ela era uma menina que trabalhava na igreja, tocava na banda da igreja, era professora de escola dominical, ela estava ativa na obra, e uma das condições que ela pôs foi: eu quero servir o Senhor. Portanto, se o jovem não quiser servir o Senhor, então não vale a pena continuarmos. Mas eu tinha esse sentimento também. Glória a Deus. Amém, Jesus. Por isso eu digo: se o Senhor não edificar a casa, mas se Ele edificar a casa, o que é certo é que os meus sogros não queriam namoros longos. Eles disseram: vocês orem a Deus, diz a minha sogra, orem a Deus, e se for a vontade de Deus, preparem-se, porque ano e meio eu quero-os casar. E com 23 anos eu casei. 23 anos. E ela tinha 20. Estava a fazer 20 anos. Ainda foi preciso os pais assinarem para ela poder casar. Porque naquele tempo
as meninas só podiam casar aos 21 anos em Portugal. Então tinham que ser emancipadas para poder casar. Os pais tinham que assinar a dar autorização e só assim o casamento era realizado. O que é certo é que casámos. Ao fim de 1 ano e 1 mês nasceu a primeira filha. Um grande milagre de Deus. A menina nasceu com algumas dificuldades a nível de coração, e um dia eu cheguei à igreja junto do pastor e eu ia em lágrimas e eu dizia: pastor, se Deus não operar, a minha menina vai morrer. E lembro-me daquela noite em que a cadeira, ela ficou encharcada com as lágrimas que eu pude naquela noite derramar diante de Deus. E Deus fez o milagre. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Quando eu trouxe a minha filha para casa, a médica disse: o senhor vai assinar um documento. E eu disse: eu vou assinar o documento. E a médica disse-me: o senhor vai ter que manter 20 graus dentro do quarto. E a menina no próximo mês não pode sair do quarto. Com a ajuda da igreja, dos irmãos, nós criámos esse ambiente em casa. E ela hoje tem 42 anos. Olha, glória a Deus. Há 3 dias teve uma menina. Amém, glória a Deus. Com 42 anos. Já tem um menino com 7. Glória ao nome do Senhor. Foi um milagre de Deus. Deus é Um fiel. milagre. Após 1 ano e 1 mês dela ter nascido, nasceu mais uma menina. Nasceu tudo bem. Graças a Deus. Mas passado 3 anos, ela fez algo que nós não sabíamos. Ela, no quarto de banho, ela pegou no frasco de shampoo e bebeu o shampoo. Bebeu. Muito mal, muito mal, muito mal. Levámos-la para o hospital e ela esteve em coma. Eu tenho uma cunhada enfermeira e ela disse na altura para o meu irmão: olha, prepara o teu irmão, porque a menina vai morrer. Eu saí do hospital, fui ver a minha filha, vesti uma bata, coloquei uma máscara e entrei para ver a menina. Como a minha cunhada era enfermeira, ela pediu ao médico e o médico deixou, porque o médico dizia: a menina vai morrer e mais vale o pai vê-la ainda em vida. Mais tarde ela disse: o pai esteve comigo. Ela estava em coma, mas ela disse: o pai esteve ao pé de mim. Oh, glória. Ainda hoje se lembra de ter visto o pai ao pé dela. Eu ia irreconhecível. Só os meus olhos é que iam à vista, o resto tudo tapado. E ela dizia: o pai esteve junto de mim. Eu não disse uma palavra, nem consegui chorar naquela altura. Mas no meu íntimo eu dizia: Deus, tu me a deste, faz o que te apraz. E saí dali daquele hospital e fui para casa. E antes de chegar a casa,
havia uma daquelas cabines elétricas. Lá há muitas cabines, em certos lugares, umas casinhas pequenas, onde lá dentro estão os disjuntores da eletricidade, e dali a eletricidade é distribuída. Eu cheguei ali e já não aguentei. Então eu coloquei a cabeça encostada à parede e comecei a chorar. E de repente sinto uma mão no meu ombro. Era uma amada irmã e disse-me assim: amado irmão, Deus vai lhe dar a sua menina. Oh, E glória. Deus deu a menina. Glória a Glória Deus. ao Senhor. Aleluia. Deus deu a menina. Aleluia. De tal forma que ela já tem uma filha com 18 anos e um filho com 15. Oh, glória. Glória ao nome do Senhor. Mas foi uma constante de milagres. Passado 6 anos dessa menina ter nascido, nasceu o rapaz. Nasceu o rapaz, que já tem 35 anos. E nessa altura, a mãe esteve em perigo de vida. Os médicos disseram que se o menino escapasse, a mãe morria. Mas escapou a mãe e escapou o menino. Oh, glória. Glória ao nome do Senhor. É Deus poderoso. Quando o menino fez 20 anos, ele fez 20 anos, não sabemos porquê, Deus levou a minha esposa. Deus levou-lhe a mãe. Mas ele ainda desfrutou da companhia da mãe durante 20 anos. No dia em que ele fez os 20 anos, a mãe foi A glória. levada para a terra. Mas o Espírito está com o Senhor. É. É uma serva fiel, uma mulher de Deus, uma mulher que todas as noites, no meio da madrugada, se levantava para orar a Deus, Aleluia. para buscar a Deus. Glória a Deus. Uma mulher de Deus com uma sensibilidade tão grande, tão grande. Uma mãe extremosa, uma esposa dedicada. Uma filha também, como podemos dizer que havia poucas. Toda a gente dava testemunho dela. Mulher pequenina, frágil, mas uma grande mulher de Deus. Uma fiel companheira. Se eu estou servindo o Senhor, foi por um grande sacrifício dela, que enquanto eu estive no instituto a estudar, preparar-me para seguir para a obra, ela trabalhava de dia e de noite para sustentar a família, porque aluno no Instituto Bíblico, o meu salário era 0. A igreja que nos enviou pagou as propinas, dava uma ajuda para os transportes, mas salário não havia. As igrejas tinham muitas dificuldades. Mas graças a Deus, Deus cuidou de nós. Glória a Deus. Fomos para a obra, servimos, quer dizer que ela foi minha companheira durante 28 anos. 28 anos. Até que ela partiu para o Senhor. Entretanto, eu estava servindo o Senhor, a filha do meio casada, os outros 2 solteiros, mas orando a Deus, ao fim de ano e meio de ficar viúvo, voltei a casar. E os filhos seguiram a sua vida, com minha ajuda também, e graças a Deus, pela esposa que Deus preparou para este tempo. Poderia
lamentar, poderia dizer muita coisa acerca da situação, mas cheguei à conclusão que Jó